Saudações! Cumprimentando os organizadores do evento e todos os demais participantes, gostaria de registrar que tanto eu quanto o professor Dr. Eugênio Facchini Neto nos sentimos honrados em participar dessa segunda Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos. Permitam-me fazer uma breve apresentação. Eu me chamo Karine Silva de Moliner, sou mestre e doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde atualmente realizo um estudo de pós-doutorado, sob a supervisão do coautor deste trabalho, professor Dr. Eugênio Facchini Neto, que por sua vez é doutor em Direito Comparado pela Universidade de Firenze, na Itália, é mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, é professor titular dos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O trabalho que ora apresentamos, intitulado Justiça Preditiva, Vantagens e Desvantagens do Uso da Inteligência Artificial em Sistemas Judiciários, está inserido num projeto de pesquisa maior, que visa o estudo da tutela jurídica dos direitos de personalidade frente aos avanços tecnológicos. Sobre o tema deste artigo especificamente, o nosso objetivo é ressaltar a importância de fomentar o debate sobre o uso da inteligência artificial nos sistemas judiciários, mas isso sob o enfoque da proteção dos direitos humanos e à luz dos princípios éticos estabelecidos na Carta Europeia, redigida no final de dezembro de 2018. 5 são os princípios estabelecidos no referido documento e que valem a pena ser destacados, né? Seriam o respeito aos direitos fundamentais, o princípio da não discriminação, o princípio da qualidade e da segurança, o princípio da transparência, imparcialidade e equidade e o princípio do controle do usuário. Mas o que vem a ser essa inteligência artificial e como vislumbrá-la à luz desses princípios? De uma forma muito simples, nós podemos dizer que a inteligência artificial é aquela exibida por uma máquina capaz de imitar certas funções cognitivas que são características da natureza humana, né? De um lado, a capacidade de aprender e de outro, a capacidade de resolver problemas a partir das informações obtidas com esse aprendizado. Em outras palavras, a máquina dotada de inteligência artificial, ela é capaz de compreender o seu ambiente a partir daquelas informações prévias que lhe foram passadas, de fazer conexões a fim de adotar ações autônomas a partir dos objetivos para os quais ela foi programada. Na seara jurídica, diversas são as ferramentas de inteligência artificial que vêm sendo desenvolvidas nos últimos tempos, tudo com o intuito de tornar os sistemas mais céleres, mais confiáveis, né, e previsíveis. Segurança jurídica e celeridade na prestação jurisdicional são clamores praticamente idênticos em todas as sociedades. No Brasil, nem se fala, né? Algumas dessas ferramentas apresentam apenas funções simples, como armazenamento de dados, de jurisprudência, coisa assim, servindo como simples repositórios. Mas há outras ferramentas muito mais sofisticadas, que permitem, por exemplo, vislumbrar o êxito, as chances de êxito em determinada demanda, que permitem, por exemplo, antecipar estratégias de defesa utilizadas pelo advogado da parte adversa e assim por diante. Um programa específico desenvolvido nos Estados Unidos chamou bastante atenção. Trata-se do Compass, desenvolvido pela North Point em 1998. Esse programa ele visa estabelecer percentual de chances de reincidência em matéria criminal e serve como uma ferramenta auxiliar do juiz na hora de fixar as penas ou até mesmo de conceder uma fiança, uma liberdade condicional. O uso desse programa, né, desde os anos 2000, início dos anos 2000, permitiu que se verificasse uma falha, uma característica desse programa. Ele apresenta um alto grau de falso positivo e de falso negativo em se tratando de minorias étnicas, prejudicando a população latina e negra.
apresentando falsos resultados, como se essas populações tivessem mais chances de reincidir em crimes, né? E isso chamou a atenção da comunidade jurídica. Por quê? Porque representa a perpetuação de uma discriminação através de um sistema que veio para ser uma ferramenta para auxiliar o juiz a ser imparcial e a julgar da melhor forma possível, mas acabou perpetuando essa discriminação. A empresa foi confrontada há algum tempo e se recusa a fornecer os critérios utilizados para a formação do algoritmo, alegando sigilo da propriedade intelectual. Então não se sabe como a empresa, quais os critérios que essa empresa utiliza para estabelecer essa estatística, esse percentual, e tampouco os valores que leva em consideração. Muito provavelmente reproduzem os preconceitos do próprio programador, né? É o que pelo menos o resultado demonstrou. Isso nos acende um alerta, e esse é um dos riscos pelos quais essas ferramentas encontram tanta resistência. Na França, por exemplo, há inclusive um dispositivo legal proibindo a utilização de dados de magistrados, de servidores e das próprias decisões judiciais para fins de análise e compilação nesses programas de justiça preditiva. Mas existem outros sistemas, por exemplo, como é o caso da Estônia, que não só permite, como adota a figura do juiz robô desde o início do processo até o julgamento final para causas de pequeno valor, assim consideradas aquelas de até 7 mil euros, desculpa. Então, o questionamento que nós fazemos é, voltando lá à década de 50, nos precursores do desenvolvimento dessas ferramentas de inteligência artificial, Alan Turing, né, questionou: as máquinas podem pensar? Hoje, um questionamento tão chocante que fazemos quanto aquele naquela época é: as máquinas podem substituir o juiz no ato de julgar? Elas podem aprender, além dessas funções de imitação da mente, elas podem aprender o sentir? Como ficaria a empatia e os sentimentos que são tão fundamentais no ato de julgar? Evidentemente que todo avanço tecnológico é bem-vindo e é necessário. Para se ter uma ideia, no Brasil, o último relatório, Justiça em Números, de 2019, referindo-se aos números de 2018, revelou que, em média, cada juiz tem sob sua responsabilidade 6.700 processos, mais de 6.700 processos. De 2010 até 2018, em 2010, apenas 13% da justiça era informatizada. Em 2018, mais de 80% da justiça já está informatizada, mas o índice de congestionamento permaneceu praticamente inalterado, baixando 0,8% percentual, de 72 baixou para 71,2%, ou seja, não modificou quase nada. Então significa que essas ferramentas que nós temos atualmente não são suficientes para desobstruir, ou pelo menos para cumprir uma daquelas funções que é a celeridade processual. O que significa que nós temos ainda um vasto campo pela frente de desenvolvimento dessas ferramentas. A questão, contudo, que fica é, ainda que venhamos no futuro a utilizar ferramentas similares a essa da Estônia, jamais o nosso ordenamento poderá permitir o desrespeito ou a não observância dos princípios basilares que sustentam o nosso sistema judiciário. Notadamente, os princípios da imparcialidade do julgador e da independência do órgão judicial, os princípios da liberdade e dos direitos fundamentais, da não discriminação, os princípios também processuais da publicidade, celeridade e equidade, que buscam aquilo que nós costumamos salientar, né, como um processo justo, como um julgamento justo. Enfim, o nosso objetivo era chamar a atenção da comunidade jurídica para o avanço dessas tecnologias de inteligência artificial,
sobretudo com enfoque na proteção dos direitos humanos, visando aí cumprir os objetivos da Agenda 2030. Muito obrigada pela atenção. Até mais.